Começo explicando aos senhores e senhoras que foram repassados aos estados, capitais e municípios 32,9 bilhões de reais de rotina pelo Ministério da Saúde e 5,3 bilhões de reais para Covid-19. Tudo isso dentro das especificidades de tratamento básico, de média e de alta capacidade, totalizando 38 bilhões de reais. De emendas parlamentares, já foram repassadas 3,3 bilhões de reais para estados e municípios, emendas individuais e de bancada. De medidas provisórias, com liberação de recursos para estados e municípios, tivemos a 924 de 5 bilhões, a 940 de 9,5 bilhões, a 941 de 2 bilhões e a 947 de 2,6 bilhões. E com isso, eu apresento aos senhores que o problema hoje não é recurso. O problema não foi recurso. Os estados e municípios tiveram capacidade alocada por recursos de fazer o seu preparo. Essa foi a primeira parte da tarefa. Se preparar para a ação, se preparar para o efetivo combate ao coronavírus. Quanto a EPIs, nós distribuímos 83 milhões de itens de EPI em todos os estados e municípios, no valor de 224 milhões de reais. Lembro que EPI são comprados também por estados e municípios normalmente. Isso é um reforço de compras de grande quantidade que o Ministério fez. De testes rápidos, 4 milhões e 800 mil testes rápidos. De testes PCR, 2 milhões e 100 mil testes de PCR, distribuídos a todo o Brasil. Medicamentos, Tamiflu, 8 milhões e meio de comprimidos. Cloroquina, 2,4 milhões de comprimidos. Senhores, essa estratégia é uma estratégia linear. É um país de 210 milhões de habitantes. O desenho que foi feito foi linear e foi distribuído para todo o Brasil. Por isso que as quantidades são deste tamanho. Respiradores. Já foram 557 respiradores, no total de 31,9 milhões de reais. Leitos habilitados. Para que os senhores compreendam, os estados e municípios, quando pedem a habilitação de um leito, requer uma avaliação do Ministério da Saúde para que o Ministério custeie esse leito efetivamente todos os meses para os hospitais e para os estados e municípios. Então foram habilitados 3.350 leitos, num total de 480 milhões de reais, além de tudo que foi mandado. Recursos humanos foram cadastrados e com um grau de capacitação, 1 milhão de profissionais da área da saúde. E 1.300 estão em atividade. Prossegue, por favor. Aqui nós temos ainda a parte dos profissionais, quase fechando aí 1 milhão. E os acadêmicos, com 105 mil. Esses acadêmicos são aqueles que estão no último ano da universidade, da faculdade, e que estão já em condição de fazer algum tipo de trabalho, desde que coordenado. Bem, e aí tem, na sequência, dados mais detalhados por estado, certo? Sobre leitos de UTI, vai ficar disponível também.